Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nossos abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, eu, Aloísio. Com ela, marido Fátima Miranda. E ele, Eduardo Araújo. Muita paz a todos. E damos continuidade à nossa conversa, ao nosso estudo a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo, onde nós estamos no capítulo 2, Noções Elementares do Espiritismo, e no tópico comunicação com o mundo invisível, a mediunidade, né? Então nós estamos no item 45. O item 45 é uma continuação do que foi visto anteriormente no item 44, que fala das reuniões frívolas, reuniões mediúnicas, onde impera a frivolidade, que atrai, na realidade, espíritos levianos, óbvio, e que nos lembra que espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias. Então, com essa recordação rápida aqui, nós entramos no item 45, que nos diz: do que precede, isso que nós acabamos de lembrar, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição primacial, ser séria, em recolhimento, devendo aí proceder-se com respeito, religiosidade e dignamente, se se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. Então isso corrobora o que nós vimos anteriormente, que para que uma reunião espírita seja proveitosa, ela deve ser conduzida de uma forma séria, em que todos os seus participantes estejam em recolhimento, com bons pensamentos, e procedam com respeito, religiosidade e com dignidade, para que nós possamos obter o concurso dos bons espíritos. Nós, quando aqui no mundo físico, quando nós vamos participar de uma reunião com um assunto que seja importante, nós nos preparamos para essa reunião. Nós arrumamos as nossas ideias de acordo com o tema que será tratado e nós nos comportamos com seriedade, objetividade e respeito, certo? Para que nós possamos dar continuidade e alcançarmos os resultados desejados. A reunião espírita é a mesma coisa, com muito mais razão, porque nós estamos tratando com os espíritos que aqui já estiveram entre nós e que, na realidade, para que nós tenhamos o concurso dos bons espíritos, nós devemos agir dessa forma, como nós lembramos, né? Com seriedade, com recolhimento e respeito, para que nós possamos ter o concurso desses bons espíritos. E dando continuidade, então, a colocação de Kardec, ele nos diz: não convém não esquecer que se esses mesmos espíritos aí se tivessem apresentado quando encarnados, ter-se-ia com eles todas as considerações a que depois de desencarnados ainda tem mais direito. Então, na realidade, nós também somos espíritos, estamos encarnados. E aqueles que se apresentam numa reunião espírita como desencarnados, como espíritos, eles merecem de todos nós todo o respeito, carinho que mereceram de nós enquanto estivemos juntos.
Esse recolhimento nós entendemos porque em uma reunião séria estarão benfeitores, não é? Que tem todo um critério dentro da proposta do Evangelho de Jesus, e tem os sofredores. Então, todos os espíritos presentes, sejam quais forem, são dignos de atenção, respeito, carinho, dedicação e o acolhimento, né? Porque às vezes, mas isso aí já tivemos oportunidade, às vezes num ambiente da casa espírita, onde são tratados certo, quer dizer, todo o ambiente da casa espírita, porque no atendimento fraterno é o laboratório da dor de alguém, no atendimento fraterno ao desencarnado, idem, não é? No salão de reunião é justamente onde os benfeitores higienizam e acolhem os sofredores que eu ouvi a mensagem. Aí o pessoal, já tive a oportunidade de ouvir, mas eu acho que é muita bobagem. Olha, aí nos lembramos do Dr. Bezerra, no livro Dramas de Obsessão, quando ele diz que existem centros espíritas que são catalogados na espiritualidade como clubes de espírita na hora de lazer. A gente, às vezes, se não tiver cuidado, perde a noção, perde o senso e age de uma forma tão distraída dentro do ambiente espírita que não atendemos aquilo que a espiritualidade espera de nós. Então, esse recolhimento aqui é mais o respeito ao benfeitor que chega e à dor daquele que está sendo atendido ali, seja encarnado ou desencarnado. Quando chega o sofredor encarnado, ele não é acolhido com respeito, com atenção, com o desencarnado não deve ser de outra forma. Como está falando aqui, né? Você acabou de dizer isso. Se a gente tem consideração com a pessoa encarnada, por que não vai ter com o desencarnado, né? Se bem que tem gente que não tem nem com o encarnado, né? Até porque aqui na Terra, isso é um outro problema, né? Digamos que vamos receber uma visita do Divaldo Franco. Aí o Divaldo Franco vai ser tratado com todas as honras, né? Com todo carinho, com todo respeito. Aí vem uma outra pessoa humilde, deveria ser tratada da mesma forma. Porque aqui na Terra tem muito essa questão nossa, né? De tratar uma pessoa pelo status que ela ocupa. Isso é muito comum. Quanto mais a pessoa é famosa, mais ela tem um tratamento diferenciado. Mas Jesus mostra pra gente que não deve ser assim, né? Jesus mostra que a gente tem que tratar as pessoas como nós gostaríamos que elas nos tratassem. Eu me recordo quando eu trabalhava fazendo exames, eu era técnico em exames. E eu fui atender uma senhora, ela chegou com um esposo, e depois eu fui descobrir que ele próprio fez questão de mostrar isso pra mim. Ele chegou para mim, se apresentou. Você vai fazer o exame da minha senhora? Eu falei assim, senhor, eu sou o desembargador fulano de tal. Eu espero que você dê um tratamento diferenciado para a minha esposa. Aí eu virei para ele, acho que eu estava incorporado com a Miranda, e falei assim, olha, eu vou tratar a sua esposa como eu trato a todas as pessoas. Muito bem. Aí ele ficou me olhando assim, né? Ficou meio sem saber o que fazer. E eu falei, porque eu entendo que todos merecem ser muito bem tratados. Aí ele ficou, não quis brigar comigo, né? Eu atendi a senhora dele, atendi muito bem, como eu atenderia qualquer pessoa. E aí depois ele veio me pedir desculpas, né? Falou, você me desculpe por eu ter falado aquilo, é só porque eu me preocupo, que ela tem um bom atendimento. Eu falei, não, o senhor está corretíssimo. Todos merecem um bom atendimento. Não importa se é um paciente que vem do SUS, sim, ou se é um paciente que está pagando um alto valor. Porque, infelizmente, e nessa clínica que eu trabalhei, eu via muito uma situação de pessoas humildes, né? Porque essa clínica, ela atendia tanto paciente do SUS, quanto paciente de convênio, quanto paciente particular. E os médicos que atendiam o SUS, eram os residentes, eles tinham a orientação de atender muito bem, de tratar bem aquelas pessoas humildes. E várias vezes as pessoas chegavam para fazer exame comigo chorando. Aí eu perguntava assim, mas por que a senhora está chorando? Eu estou muito emocionada, meu filho. Eu falei, mas por que a senhora está emocionada? Porque eu nunca fui tão bem tratada. Porque o que eles esperam? Por eu ser pobre, por eu ser um paciente que está sendo encaminhado pelo Sistema Único de Saúde, eu vou ser tratado de qualquer jeito. Interessante. Como o médico tratava com carinho, dava um abraço, dona fulana, falava o nome, como é que a senhora tá, senta aqui, aí conversava, fazia o exame, a pessoa chorava. Por quê? Aqui no nosso planeta, a regra é, você vai ser bem tratado se você tiver um status.
No plano espiritual, muitas vezes, se um espírito se apresentar como Bezerra de Menezes, a gente vai ter um tratamento para ele. Agora, se ele se apresentar como Zé das Couve, como diz o Marco Aurélio, pois é, aí você já não vai tratar da mesma forma, porque Bezerra de Menezes merece ser tratado assim, o outro a gente pode tratar de qualquer jeito. Você está falando isso, eu estou lembrando do Joãozinho, né, Werneck? Nosso Joãozinho. Ele teve um problema no olho e foi tratado por um período no hospital público, mas a médica que atendeu não atentou para a necessidade e prescreveu a medicação com a dosagem metade do que deveria ser. Então ele terminou perdendo a vista esquerda. Ele só tinha noção de claro e escuro, não tinha nitidez no foco. E o glaucoma, né? Então uma amiga pagou uma consulta com um médico muito competente nessa área e ele fez o primeiro atendimento e depois encaminhou para uma clínica no Meia. E lá o Joãozinho encontrou a doutora Karina. E a doutora Karina dispensou o pagamento dele, entendeu? Fez o tratamento dele, conheceu o João, fez o primeiro atendimento, conversou um pouco e passou a não cobrar. Então ele estava dentro da cortesia da doutora Karina naquela clínica. E ele chegava na clínica, o pessoal tratava ele com carinho, com atenção. E, sabe, durante uns 2 anos ele fez o acompanhamento com a doutora Karina. Aí chegou um dia que eu estava junto com ele. Ele chegou no consultório e falou assim: doutora, a partir desse mês eu tive um aumento no meu dinheirinho e tal, e essa cortesia que a senhora me oferece, eu quero que a senhora transfira para outra pessoa. A partir de agora eu tenho condições de pagar a minha consulta. A doutora Karina olhou assim para ele, o olhinho dela encheu d'água, de emoção, da maneira sincera, porque ele não sabia da realidade. A partir de agora eu quero que a senhora transfira essa cortesia para outra pessoa, porque eu já tenho condições de pagar minha consulta. Mas a maneira generosa como ela cuidava dele, e ele conseguiu até o último dia de vida dele preservar uma vista, né? Então a gente observa isso, o tratamento ao ser, o tratamento à vida. Quando a gente começa a tratar a vida, a gente começa a ter mais cuidado com tudo que está à nossa volta. Nós temos uma tendência de tratarmos bem aquilo que nós vemos e não darmos muita importância àquilo que nós não vemos. Não é? Então, essa chamada que nós temos aqui, nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso carinho, numa reunião espírita, para que ela possa ser proveitosa, é justamente essa maneira de nós respeitosamente tratarmos com aqueles que ali se manifestam. Muito bem. Vamos em frente? Vamos lá. Quem vai ler? Vamos nós, lê aí. O item 46. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. É a um resultado contrário que se chega. O incrédulo, já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode ver em uma coisa séria naquilo de que se zomba, nem pode respeitar o que lhe não é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com a impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade e recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, de suas revelações íntimas, que o vemos comover-se e empalidecer. Essa questão é muito interessante. Isso daqui nos remete ao início dessa obra, quando nós tratamos aqui do diálogo com o cético e com o crítico, né? Que são aqueles que não têm o conhecimento e arguem, perguntam várias coisas com relação àquilo que estão presenciando, que
que leram ou que ouviram, e se nós não tratarmos essas experiências de maneira séria, de maneira objetiva, de maneira respeitosa, o resultado que nós vamos chegar será sempre o contrário daquilo que nós esperamos. Essa passagem aqui lembrou um momento da vida do Frei Fabiano de Cristo, que está narrado em um livrinho Fabiano de Cristo. Narra que ele fazia um atendimento, um acolhimento de pessoas lá na entrada do convento de Santo Antônio. Tinha uma quartinha de água, ele sempre ouvia, era um atendimento fraterno mesmo. E os outros frades debochavam muito dele, e ele tinha uma ferida na perna que precisava de muitos cuidados e doía, mas todos, quando estava se aproximando das 18 horas, ele subia aquela escadaria toda para se reunir e fazer as orações junto com eles. Um belo dia, na hora que ele consegue chegar lá em cima, os colegas pregam a peça nele. Fabiano, acabou de chegar lá embaixo, uma senhorinha está tão aflita, está querendo conversar com você. E ele tinha acabado de subir a escadaria com aquela perna dolorida. Ele dá meia volta, desce tudo, e eles ficam rindo, porque era uma brincadeira. Quando ele chega lá embaixo, realmente tinha uma senhorinha. Aí ele pergunta a ela no que pode ser útil, né? Ela fala, não, meu filho, eu só quero que você entregue essa correntinha a Frei fulano de tal. Só isso, só. Despede a senhora, ele volta as escadarias todas. Quando está chegando junto a eles, os frades começam a rir. E aí, Fabiano? E a senhorinha lá, conseguiu atender? Aí falou, não, eu não precisei fazer muito, porque ela só me pediu para entregar essa correntinha. Era a mãe de um deles desencarnada. Aí é que eu estou lembrando, porque quando se trata do familiar que lhe impactou, a partir daí eles tiveram mais consideração com o trabalho de atendimento fraterno que ele fazia na entrada do convento de Santo Antônio. E esses espíritos que estão nesse nível, quando se trata de alguma coisa do seu interesse pessoal, aí aquilo realmente faz com que eles se comovam e voltem atrás naquelas condutas. Tem casas espíritas, né? A gente tem que ter todo o respeito, como já foi citado aí pela Miranda, que o Dr. Bezerra faz críticas duras, né? No livro Dramas da Obsessão, o Dr. Bezerra diz que tem centros espíritas que no plano espiritual é catalogado como um mero clube para espíritas em horas de lazer. São palavras de Bezerra de Menezes, está no livro Dramas da Obsessão. Então, um centro que não tem uma atividade espiritual respeitosa, e conforme Kardec coloca aqui, tem coisas frívolas, divertidas e práticas extravagantes, ele pode até ficar lotado de encarnados, mas certamente os espíritos sérios ali não estarão. Muitas pessoas se preocupam em ter a casa espírita cheia, e para isso elas acabam tendo práticas que muitas vezes não são condizentes com aquilo que os espíritos superiores nos trouxeram. E já vi algumas casas espíritas em situações bem complicadas, né, e se envolvendo em situações difíceis por esse tipo de conduta. Mas não cabe aqui nenhum julgamento, apenas um alerta, né, para todos nós que frequentamos uma casa espírita, para observarmos se essa casa segue os princípios da doutrina espírita, de respeito, né, de fidelidade às obras de Allan Kardec, ao Evangelho de Jesus, porque se assim não for, não é uma casa que a gente possa confiar, seja ela qual for, uma casa espírita, uma igreja, um templo de qualquer natureza. Se não for fiel aos princípios do Evangelho, é algo que nós devemos nos afastar. Continua? Continua. Mas pelo fato mesmo de ele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado e escandalizado ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam e das gatimonhas dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo, do religioso com o profano. Por isso taxa tudo de charlatanismo e muitas vezes sai menos convicto do que entrou.
querendo dizer que o fenômeno mediúnico por si só não vai convencer nem educar ninguém. Tanto é que ele cita aqui os fenômenos das mesas girantes, que era um fenômeno extraordinário, né, que chamava a atenção de todos. Você vê a mesa se movendo, girando, erguendo-se, depois descendo lentamente até reencostar no chão, às vezes de forma abrupta. Era tido como uma atividade de lazer lá das pessoas, né, um passatempo. Não levavam aquilo a sério. Quando Allan Kardec toma contato com o fenômeno, ele começa a dar um caráter, né, de seriedade ao mesmo e até de pesquisa científica. Isso aí me remete a uma experiência que eu vivenciei há muitos anos atrás, de um grupo de jovens que, em lazer, resolveram fazer uma experiência com escrever com o copo, né? Então, todo mundo botando a mão em cima do copo. A tal brincadeira do copo, né? Brincadeira do copo, né? E o copo começou a se mover, a parar em frente às letras, escrevendo palavras, etc. Até que, num determinado momento, quase que saindo do controle, ele começou a se movimentar de uma forma muito rápida, e a mensagem que ele passou era de uma ação agressiva contra a vida de um dos participantes, mas claramente escrita, né, a mensagem. É isso que nós estamos falando. Uma reunião frívola, apenas de brincadeira, mas que atrai o quê? Espíritos que ainda são muito precários, muito imperfeitos, certo? E muitas vezes vingativos ali, certo? Que aproveitam aquela ocasião de uma brincadeira eles transformem a coisa. E olha, a brincadeira parou na hora e nunca mais se repetiu, certo? Porque viram que realmente não era algo para se brincar com aquilo, certo? Então é muito importante que nós entendamos que essa participação dos espíritos, ou nessa participação dos espíritos, eles devem ser tratados com muito carinho, respeito, e a própria reunião, ela deve, para ser proveitosa, ela deve ser séria e realizada com recolhimento, respeito, religiosidade, conforme nos alerta aqui Allan Kardec, nessa obra que surge num momento de uma necessidade com a participar do tratamento ou do encararmos a presença e a participação dos espíritos desencarnados em nossas vidas. Porque essa obra ela foi realizada para tirar dúvidas, chamarmos a atenção com relação a essa interação entre os dois planos da vida, em que nós, se aqui estamos e tratamos aqueles que chegam a nós, devemos tratar com respeito, também com a mesma razão devemos tratar os desencarnados que acorrem, que chegam a essas reuniões. E fechando então esse item, diz que nessas reuniões espíritas, as reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, as frívolas, né? Uhum. Porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem, além de que prestam-se à crítica dos detratores, que assim acham fundados motivos para zombarias. Então, reunião espírita é uma coisa séria. É uma interação entre os dois planos da vida, entre encarnados e desencarnados, e que nós devemos, todos nós, para que tenhamos um ambiente sadio e proveitoso, tratarmos essas reuniões com muita atenção, carinho e seriedade. E com isto, fechamos a nossa conversa de hoje, marcando um próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz.
Muita paz a todos. Que Jesus nos guarde. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando aqui, né, para dar continuidade aí ao programa Luz na Penumbra, né? E eu, Renato Souza, ainda aqui com a presença do meu parceiro Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Chiquinho. Uma ótima noite a todos, que possamos fazer dessa noite uma noite de esclarecimentos. Opa, sem dúvida. Estamos ainda em 1859. O ano é esse, Renato. Agora o mês... O mês é novembro de 1859, que é pra gente não trocar aqui, né? Não se confundir. E vamos falar agora sobre uma pergunta que o Kardec faz para abrir essa revista, não é? E ele vem fazendo uma dissertação nesse sentido. Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Olha, tem um texto longo, Chiquinho, para a gente ler, né? Vamos tentar. Vamos tentar aqui trazer, tem muita coisa legal aqui. Olha, eu tava dando uma colada lá na frente, Chiquinho, tem um poema lá na frente. Tem um poema. Né? Daqui a pouco a gente chega lá. Não hoje, não vai dar tempo, mas a gente vai chegar lá com certeza, tá? Então eu vou começar lendo aqui, depois o Chiquinho, né, ele vai alternando comigo aqui, até para a gente poder descansar um pouco também aqui a nossa fala, tá? Então Kardec vai dizendo assim a respeito da pergunta: deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Ele vai dizendo: esta pergunta nos foi dirigida por um dos nossos correspondentes e a respondemos com a pergunta seguinte: seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Quem possua uma noção, por pouco profunda que seja, do espiritismo, sabe que o mundo invisível é composto de todos aqueles que deixaram sobre a terra seu envoltório visível, mas, em se despojando dele, o homem carnal, nem todos, por isso, revestiram a túnica dos anjos. Perfeito. Exato. Não é porque desencarnou que virou santo, não é assim que fala, né? Pois que virou anjo, que virou espírito superior, né? E tudo mais. E tem a frase, não querendo desmerecer quem quer que seja, que diz assim: hoje ele se encontra ao lado do Pai. Nós não sabemos, né? Sim, com certeza. Então vamos lá. Portanto, os há de todos os graus de saber e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não é necessário perder de vista. Não esqueçamos que entre os espíritos, como sobre a terra, há seres levianos, estouvados e zombeteiros, pseudo-sábios, vãos e orgulhosos de um saber incompleto, hipócritas, maus, é o que nos pareceria inexplicável se não conhecêssemos, de alguma sorte, a fisiologia desse mundo. E que, que há sensuais, vis, crápulas que se arrastam na lama. Olha, pior que é isso mesmo. Tem de tudo, né? Quando nós vemos, por exemplo, no filme, quem viu o filme, Nosso Lar 2, exato, vai ter uma oportunidade de rever, ou até de ver pela primeira vez os espíritos que se movimentam ali naquele ambiente. Certo, perfeito.
Ao lado disso, sempre como sobre a terra, tendes seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos, sublimes de virtudes, mas como o nosso mundo não está nem na primeira, nem na última classe, embora esteja mais vizinho da última do que da primeira, disso resulta que o mundo dos espíritos encerra seres mais avançados, intelectual e moralmente, do que os nossos homens mais esclarecidos e outros que estão ainda abaixo dos homens mais inferiores. E aí a gente precisa lembrar que nós estamos bem mais perto do ponto de partida do que da linha de chegada. Isso é verdade. Na nossa escala de evolução, né, Chiquinho? E aí, bem falado em escala, né, a gente tem que lembrar da escala espírita, né? Lá no Livro dos Espíritos, né? A partir da questão 100. Exatamente. Né? Então, dá uma olhadinha aí, se você sentiu vontade de querer conhecer mais, aí você vai ver que nós estamos aí entre os espíritos imperfeitos que buscam, né, o melhoramento moral, intelectual. E importa, né, que a gente conheça essas personalidades. Sim, até porque ali o Kardec ele caracteriza, ele estabelece níveis e subníveis. Exato. Dentro dos níveis, né? Também, com certeza. Então ele continua. Desde que esses seres têm um meio patente de se comunicarem com os homens, de exprimirem seus pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser o reflexo de seus sentimentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Elas serão levianas, triviais, grosseiras, obscenas, mesmo sábias, prudentes ou sublimes, segundo seu caráter e sua elevação. Eles mesmos se revelam pela sua linguagem, daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo o que vem do mundo oculto e de o submeter a um controle severo. Com as comunicações de certos espíritos, se poderia, como com os discursos de certos homens, fazer uma coletânea pouco edificante. E aí, Chiquinho? O crivo da razão, né, ou do bom senso, até porque, como disse Jesus, né, nem todos os espíritos dizem proceder de Deus, ou melhor, desculpa, o apóstolo, se não me engano é o Tiago, que fala, né, interrogai os espíritos porque nem todos procedem de Deus. Exato. Né? Então, temos que ter esse crivo, esse bom senso, esse controle, né? Até porque pelas afirmações que nos seguem, né, Renato? Exato, perfeito. Temos sob os olhos uma pequena obra inglesa, publicada na América, que disso dá a prova, e da qual se pode dizer que a mãe não recomendaria a leitura à sua filha. É por isso que não a recomendamos aos nossos leitores. Há pessoas que acham isso engraçado, divertido, que se deliciem na intimidade com ela, seja mais que a guardem para si. O que concebemos ainda menos é se vangloriar por obterem elas mesmas comunicações inconvenientes. É sempre um indício de simpatia do qual não há com o que se envaidecer, sobretudo quando essas comunicações são espontâneas e persistentes, como ocorre com certas pessoas. Sem dúvida, isso nada prejulga quanto à sua moralidade atual, porque conhecemos as que se afligem com esse gênero de obsessão, a qual seu caráter de nenhum modo pode se prestar. Entretanto, esse efeito deve ter uma causa, e com todos os efeitos, como todos os efeitos, né? Sim. Não sendo encontrada na existência presente, é necessário procurar num estado anterior, se ela não está em nós, se está fora de nós, mas nela somos sempre alguma coisa, não é?
não seria senão por fraqueza de caráter. Interessante que aí ele lembra o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, né? Causas atuais, causas anteriores. Anteriores das aflições, né? Então, se você procura uma resposta agora, hoje, não tem, com certeza essa resposta está no passado, né, Chiquinho? E os grupos afins também, né, Renato? Sim. Que a gente vai ver que ele falou a respeito aqui de uma leitura, né? Que se a mãe, ou melhor, deixa eu pegar o texto, podemos dizer, uma mãe não recomendaria a filha, ou seja, há palavras, há ideias ali que não condizem para todos os níveis da sociedade, há mais algum grupo assim definido. Sim. E esse grupo é aquele com o qual se tem a simpatia das palavras, e ele coloca ali, né, que se deliciem na intimidade, mas que o guardem para si mesma. Perfeito. Então é importante que esses grupos, né, vamos dizer assim, se associem pelas ideias, né? Se associem pelas ideias, pela sintonia, pelo sentimento que eles carregam entre si. Sendo a causa conhecida, depende de nós a fazer cessar. Perfeito, essa é a frase que ele termina esse parágrafo. Conheceu, é que nem você buscar diagnóstico de uma enfermidade, é igualzinho, não é? O médico não vai fazendo os exames, vai buscando, vai perguntando, vai, né, fazendo todo um trabalho, né, para montar um diagnóstico, montar um relatório. E aí ali ele tem e sabe qual o procedimento a partir de então, não é isso? Desse jeito que funciona. Chiquinho, esse parágrafo é todo seu. Nossa, mãe, então vamos lá. Continuando aqui a leitura. Ao lado dessas comunicações, francamente, mas é que chocam qualquer ouvido delicado, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. Haverá inconvenientes em publicá-las? Se forem dadas pelo que valem, serão apenas impróprias. Se forem como um estudo do gênero, com as devidas precauções, os comentários e os corretivos necessários poderão mesmo ser instrutivas, naquilo que contribuírem para tornar conhecido o mundo espiritual em todos os seus aspectos. Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. Em primeiro lugar, essas publicações têm um inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de aprofundá-las, nem de discernir o verdadeiro do falso, especialmente numa questão tão nova como o Espiritismo. E o ano era qual, Renato? 1859. Bom, continuando. Em segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários, que não perdem tempo em tirar desse fato argumentos contra a alta moralidade do ensino espírita. Porque insistimos, o mal está em considerar como sérias as coisas que constituem notórios absurdos. Exato. E só fazendo uma pequena pausa para os comentários, nós falamos no item anterior, né, que não é porque uma pessoa morre que ela vai ser concebida entre os Vira anjos. anjo, não é? Não é. Sabemos que aqueles que desencarnam permanecem com as mesmas ideias por algum tempo, que não podemos estimar também, até que eles se reconheçam seu estado e a partir dali busquem a sua melhora espiritual. Bom, continuando. Alguns mesmos podem ver uma profanação no papel ridículo que emprestamos a certas personagens justamente veneradas e às quais atribuímos uma linguagem digna delas. Ou novamente, deixa eu só retornar. Alguns mesmos podem ver uma profanação no papel ridículo em que emprestamos a certas personagens justamente veneradas e às quais atribuímos uma linguagem indigna delas. Aqueles que estudaram a fundo a ciência espírita sabem como se portar a esse respeito. Sabem que os espíritos galhofeiros não têm o menor escrúpulo
de se adornarem de nomes respeitáveis, mas sabem também que esses espíritos não abusam senão daqueles que gostam de se deixar abusar e que não sabem ou não querem desmascarar as suas astúcias pelos meios de controle que conhecemos. É interessante é que aqui aí ele vem mais uma vez falar da lei de afinidade, não é? A afinidade, olha, se o espírito galhofeiro está ali é porque tem alguém que tem alguma sintonia com aquilo, não é? Senão ele não estaria, sem dúvida, tá? E aí a questão do vigiai, né? Vigiai e orai, vigiai os pensamentos, vigiai sempre, né, Chiquinho? Sim, é importante que a gente reconheça, né, o nosso caráter, aquilo que nos anima, aquilo que nos deixa felizes ou angustiados, se assim for o caso, mas que percebamos que o intuito de uma comunicação e uma comunicação séria entre os espíritos requer assuntos igualmente sérios e respeitosos, né? Continuemos. O público que ignora isso vê apenas um absurdo oferecido seriamente à sua admiração, o que faz com que diga: se todos os espíritas são assim, merece o epíteto com que foram agraciados. Sem sombra de dúvida, esse julgamento não pode ser levado em consideração. Vós os acusais com justa razão de leviandade. Dizei a eles: estudai o assunto, e não examinais apenas uma face da moeda. Entretanto, há tantas pessoas que julgam a priori, sem se darem ao trabalho de virar a folha, sobretudo quando falta boa vontade, que é necessário evitar tudo quanto possa dar motivos a decisões precipitadas, porquanto, se a má vontade vier juntar-se à malevolência, o que é muito comum, ficarão encantadas de encontrar o que criticar. É interessante porque eu me lembrei aqui de uma questão que está no livro Jesus no Lar. Eu não vou me recordar muito bem o capítulo, tá? Mas está lá. Jesus se reúne, né, na casa de Simão e começa a passar algumas instruções. Olha, vamos fazer isso. Não é? E aí Simão vai e pergunta: mas Senhor, como é que nós vamos conseguir fazer isso aí? Tudo, né? Ele falou: Simão, contemos com uma grande aliada. É a boa vontade. A boa vontade. A boa vontade vai te cercar de tudo que você necessita para a realização de um bom trabalho. Tá? Ou seja, para o amparo, para tudo isso. Uma reunião espírita, sem dúvida, precisamos que todos estejam imbuídos de um pensamento sadio, de uma vontade, de um amor, de um carinho, né? Na obtenção de um propósito. Só tem como dar certo, né? Exatamente. Não tem como dar errado. E aí, está lá no livro dos médiuns, inclusive, capítulo 29, das reuniões espíritas, da participação dos desencarnados nas reuniões, tá? E aí as participações dos desencarnados dependem de quê? Da nossa frequência. A gente roga, faz as preces, as orações, roga a ajuda dos benfeitores, eles estão presentes? Estão presentes, sim. Mas eu, como um membro, não é? Aparelho mediúnico, né? Instrumento de trabalho, eu preciso estar ligado a esses benfeitores para poder realizar o melhor trabalho. A assistência, seria bom que estivesse na mesma sintonia? Sim, mas nem todo mundo vai chegar ali em bom estado psíquico. Está passando por uma tribulação, está passando por um problema difícil, e os pensamentos deles são bombardeados ali, sem dúvida. E as companhias espirituais vêm, e aí nós, ali instrumentos de trabalho, juntos com esse pensamento, né? De páreo com esses pensamentos, com essas situações, vamos servir de instrumento para as reuniões, não é isso, Chiquinho? É muito importante que nós venhamos a estudar, até pelo segundo motivo. Se queremos ser bons instrumentos, precisamos adquirir o conhecimento necessário para que possamos passar isso adiante. Sim. Até porque uma das utilizações do espírito são as palavras e os sentidos que nós empregamos a elas, que nós conhecemos. Exato.
na inteligência, no arcabouço teórico que o médium carrega, que vão ser buscadas o instrumento para que as pessoas possam compreender, né, na comunicação. Estamos falando de maneira geral, mas na utilização das palavras também. Sim. Bom, próximo parágrafo, né? Mais tarde, quando o Espiritismo estiver vulgarizado, mais conhecido e compreendido pelas massas, essas publicações não terão mais influência do que não teria hoje um livro contendo heresias científicas. Até lá, não se poderia nisso colocar mais circunspecção, porque há os que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender. Muito mais mesmo do que os ataques grosseiros e as injúrias de certos adversários. Alguns fariam, nesse objetivo, o que não conseguiriam melhor. O erro de certos autores é o de escrever sobre um assunto antes de o ter aprofundado suficientemente, e por aí dar lugar a uma crítica fundada. Se lamentam do julgamento temerário de seus antagonistas, não prestam atenção ao fato de que eles mesmos, frequentemente, mostram o ponto fraco. De resto, apesar de todas as precauções, seriam presunçosos por se crerem ao abrigo de toda a crítica. Primeiro, porque é impossível comentar todo o mundo. Em segundo lugar, porque há pessoas que riem de tudo, mesmo das coisas mais sérias, uns por estado, né? Outros por caráter. Riem muito da religião. Não é de se admirar que riam dos espíritos, que não conhecem. Se ainda seus gracejos fossem espirituosos, haveria compensação. Infelizmente, em geral, eles não brilham nem pela finura, nem pelo bom gosto, nem pela urbanidade e ainda menos pela lógica. Portanto, façamos pelo melhor, colocando de nossa parte a razão e as conveniências. Aí também colocaremos os galhofeiros. Opa! E aí Kardec vem falando a respeito da questão de você conhecer, do projeto, não é? A gente falou sobre isso recentemente num estudo, né? Estamos quase chegando ao final, sobre essa questão. Imagina se o Allan Kardec fosse botando logo no livro tudo que chegasse. Não foi assim. Sem um crivo, né? Sem uma orientação. Não foi assim, né, Francisco? Foi? Não foi, não. E bem sabemos que, claro, quem acompanha a história da organização, né, que ele é um codificador. Exato. Ele encontrou um sentido, uma lógica, uma ordenação, e a partir dessa ordenação ele foi construindo, né, a estrutura. Claro, já estava plasmada no mundo espiritual, mas para que ele viesse isso, ele teria de usar a razão, a lógica dele, para construir essa organização. Então, não é mero acaso, né? A gente não pode sair espalhando à torta e à direita qualquer coisa que chega até nós. É o crivo, né? Sim. Então, e aí ele teve todo um cuidado, né? Todo um cuidado de separar, de verificar, de buscar, de, olha, isso é verdadeiro, isso é fato, isso não é... Foi feito um experimento, né? Foi feito tudo isso, e de confrontar até com médiuns que não se conheciam em localidades diferentes, determinadas questões, para ver se as respostas viriam, não é? Se elas coincidiriam. Exato, também, né? Se elas viriam do mesmo jeito, se coincidiriam, se não estava acontecendo ali um embuste, se não tinha um galhofeiro ali. E quantas vezes, na terceira vez que ele perguntava para um médium que não conhece, e o espírito dizia assim através do médium: já o dissemos. Já o dissemos. Opa. Já o dissemos, não é? Eu já estive lá onde você perguntou sobre isso. É a forma de você ratificar, de você constatar. Então, toda a obra, né, e foi feita com base nisso tudo. Porque ele não tinha, ele despertou nele uma curiosidade no início. Ele disse: opa, então vamos lá, vamos procurar saber como é que é esse negócio aí
de fenômeno, de magnetismo, de como é que as coisas acontecem, não é? Como é que as coisas acontecem? Que negócio é esse aí? Vamos procurar saber, né, Francisco? Porque se existe, né, há uma explicação. Nada acontece por acaso. E se existe um efeito, né, há de se ter uma causa. Exato. Então ele foi buscá-la. Eu ia comentar aqui a respeito do crivo, né? Você tem aí, por exemplo, os 3 crivos de Sócrates. Exato, né? A verdade, a bondade e a utilidade. Quem puder, faça uma pesquisazinha. Vale muito a pena conhecer esses 3 crivos. Sim. Todo efeito inteligente tem uma causa, né? Igualmente inteligente. Igualmente inteligente, com certeza. Mas nós estamos chegando ao final do programa Luz na Penumbra, tá bom? Próxima sexta-feira a gente está de volta, dando continuidade aqui a essa questão, né? Porque não deu tempo de terminar, tá bom? E fiquem todos com Deus, muita paz. Obrigado, Francisco. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.